mas também a fogueira que queimaram, se estima 100 mil mulheres durante a Inquisição. 100 mil mulheres durante a Inquisição. Também foram as mulheres grandes vítimas dos manicômios, porque ali se jogavam as mulheres, mães solteiras, também as mulheres esposas de latifundiários que queriam ter relações fora do casamento e precisavam se livrar das suas esposas. As mulheres que lutam todos os dias para que tenhamos direito ao nosso próprio corpo, à nossa própria fala, à nossa própria liberdade, à nossa afetividade. E aqui Daniele Brígida traz uma história de luta e de militância para que as mulheres lésbicas, mas as mulheres possam ser respeitadas na sua humanidade. Por isso é um prazer tê-la aqui. E eu queria que você um pouco comentasse o momento que nós estamos vivenciando na presidência da República, alguém extremamente misógino, declaradamente misógino e ao mesmo tempo com tantos viés sexistas, machistas, que vão se expressar inclusive na própria figura da titular do Ministério dos Direitos Humanos. Assim, e muito do que você colocou, né? Na nossa história nunca foi fácil, mas eu creio que nos últimos governos, nos governos petistas, a gente teve, até pela ampliação da participação popular e do atendimento de muitos anseios da nossa população, nós tivemos a sensação de que ele foi feito a partir de um discurso de ódio muito grande, que foi um discurso que só veio crescendo e aumentou muito essa violência contra a nossa população. E é inevitável dizer que é um processo de violência contra as mulheres, além da população LGBT, além da população negra e da população pobre desse país. Então, a gente tem a compreensão de que todas as conquistas que nós tivemos até hoje, nada veio de graça. Tudo foi a partir da mobilização e da luta das mulheres. E nesse governo a gente precisa intensificar mais ainda a nossa mobilização. Primeiro é dizer, nós nunca saímos das ruas. Porque alguns movimentos fazem um debate de que nós precisamos voltar às ruas. A verdade é que as mulheres nunca saíram das ruas. Porque a nossa cidadania ela nunca foi plena enquanto mulher. E quando a gente fala enquanto mulher lésbica e bissexual, fica mais acirrado ainda pensar nesse ponto de qual é a igualdade para essas mulheres, qual é o acesso à democracia que essas mulheres têm. Então, quando a gente vê um governo que é declaradamente homofóbico, declaradamente misógino, a gente pensa que a gente acaba retornando muito para o ponto inicial do movimento de mulheres, do movimento LGBT, que foi a questão das nossas vidas, que é o ponto prioritário para a gente, porque sem vida não existe direito. Então, o nosso direito primordial é o direito às nossas vidas, e como você falou, o direito aos nossos corpos, o direito à nossa sexualidade, o nosso direito de existência. Nesse governo a gente vem enfrentando vários problemas, e a gente tem sempre o discurso da atual ministra de que a pauta LGBT está atendida porque mantiveram a estrutura que foi conquistada no governo Lula. Mas manter uma estrutura não é o suficiente para que haja conquista desse processo de direito. É preciso que existam políticas de fato e investimento nessas políticas. Nós tivemos vários retrocessos nesses primeiros meses de governo em relação à pauta das mulheres e à pauta LGBT. Na pauta LGBT, que também atravessa a pauta das mulheres, nós tivemos, por exemplo, o MEC, ele extinguiu a CECADI, que tratava a questão da educação para a igualdade racial nas escolas, da educação em relação à diversidade, que abrangia a questão LGBT, e que abrangia a questão da violência contra a mulher. Inclusive foi retirado, essa questão de ter uma comunicação não violenta nos livros didáticos, foi retirado já num dos primeiros atos desse governo, do edital para os livros didáticos que serão usados nesse ano nas escolas públicas. Quando a gente fala da saúde, a gente tem, por exemplo, a DAGEP, que é o departamento dentro do Ministério, que está sendo esvaziado e que provavelmente na reestruturação vai deixar de existir, que trata da questão da participação dos programas de equidade dentro da saúde, para o SUS. A gente enfrenta vários gargalos, a gente sabe que hoje o Sistema Único de Saúde está num processo de crise que vem se arrastando aí nos estados e municípios, e fazer esse processo de acabar com esse debate de equidade para a saúde
da população LGBT, das mulheres da população negra dentro do sistema, só vai fazer um agravamento ainda maior dessa crise. Quando a gente vai para o Ministério dos Direitos Humanos, nós tivemos agora uma provocativa do Ministério Público Federal sobre a paralisação de cerca de 12 colegiados dentro do Ministério, e dentre eles o Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher. O Conselho, desde o golpe contra a presidenta Dilma, nós tivemos um processo de paralisação da secretaria, um esvaziamento, várias delegacias das mulheres fecharam, a Casa da Mulher Brasileira, que foi um programa inovador lançado no governo Dilma, também em vários estados, inclusive aqui no Distrito Federal, foi fechado, e aí nós temos a continuidade desses retrocessos nesse novo governo que está colocado aí, que agora inclusive impede a sociedade civil, as mulheres que estão lá lutando pelo direito e pela vida de outras mulheres de se reunirem. Eu penso, a Casa da Mulher Brasileira, eu lembro, né, que o governo Dilma lançou um programa que era Mulher Viver Sem Violência, e que envolvia uma série de ações. Era uma campanha permanente de enfrentamento à violência contra as mulheres, permanente, porque a violência contra as mulheres, primeiro ela vai se expressar no fato de o Brasil ser o 5º país em feminicídio de todo o mundo. Mas, para além disso, há um feminicídio simbólico, que assim, a mulher não pode viver a sua própria existência com liberdade. E sem liberdade, a gente não vive a existência. Né? A existência, a nossa existência humana, pressupõe a liberdade. Então, vejam que são milhões de mulheres no Brasil que têm medo de voltar para casa. E na rua nós somos anônimos. Ninguém sabe quem a gente é. É para casa que a gente quer voltar todos os dias, que os nossos filhos voltem. É para casa é em casa que nós temos as nossas relações mais caras, mais importantes, eu diria. E ali tem mulheres, milhões de mulheres, que têm medo de voltar para casa. Então, Dilma fez esse programa. À época, a ministra era a Eleonora Meneguzzi, que avançou muito. Foi a partir da atuação bem militante dela, inclusive aqui na Câmara, que nós aprovamos a lei do feminicídio. A lei do feminicídio só foi possível ser aprovada porque houve um envolvimento muito intenso do próprio governo federal à época. Mas ali tinha a Casa da Mulher Brasileira, onde você disponibiliza diversos serviços para que a mulher possa ressignificar sua vida e possa fazer como diz Sartre, né? A gente fica constatando o que fizeram conosco, mas o fundamental é ver o que nós vamos fazer a partir do que fizeram conosco, como é que a gente supera uma trajetória de violência e ressignifica as vidas. Mas havia também a capacitação dos médicos para que pudessem colher as provas da violência contra as mulheres, ou seja, havia uma apartação para que as mulheres não precisassem ir no IML para colher provas da violência, mas que pudesse haver a capacitação dos profissionais de saúde para que já colhessem as provas e não tivesse a revitimização das mulheres. E a campanha é permanente. Então, assim, tudo isso foi destruído. Mas sabe o que Daniela, que me chama a atenção? É porque a ousadia do governo de colocar uma pessoa como essa ministra para estar coordenando uma política que é fundamental para a gente combater a violência, que é fundamental para que a gente tenha uma sociedade de paz, porque, assim, se você desumaniza mais da metade da sociedade, você naturaliza uma desumanização que vai se expressar também, e vai ser preâmbulo, eu diria, da desumanização literal. Se você tem tantos jovens negros e pobres que estão sendo vítimas de homicídio no Brasil, se estima por volta de 63 mil ou mais do que isso, mortos no Brasil, e a maioria jovens negros e pobres, você é uma desumanização simbólica que possibilita a desumanização literal. Eu digo isso porque, veja o que diz essa ministra. Né? Primeiro, ela diz que é preciso construir uma rede de proteção e de escuta das mulheres. E ela diz que profissionais de beleza, profissionais da estética, da área de estética, eles vão atuar como psicólogos. Isso eu sou psicóloga, né? Então eu digo assim, atuar como psicólogos, então serão uma espécie de psicólogos. Não, o Estado tem que disponibilizar psicólogos sim para as mulheres vítimas
é de violência nos CREAs, psicólogos nas equipes de saúde da família, estratégia de saúde da família, para escutar o sofrimento, para dar espaço de fala, espaços de escuta para as mulheres. E diz que é preciso lançar uma campanha Salve uma Mulher. Sabe o que é que me lembrou isso? Os contos de fada. Os contos de fada, as mulheres estão sempre esperando que alguém venha salvá-las. De preferência um príncipe em um corcel branco que venha lhe resgatar. Aí a história da Gata Borralheira, a história da Cinderela, a história de Bela Adormecida, de Branca de Neve, sempre é alguém que vem salvar as mulheres. E o que nós lutamos? O protagonismo das mulheres. Nós queremos termos nossas vidas pelas mãos. Mas o que ela diz? Não, salve uma mulher. Como se isso não fosse constatar a nossa realidade e enfrentar a nossa realidade de feminicídios simbólicos, de violência doméstica, enfim, de uma cultura do estupro que tem no país. Isso nós queremos, o protagonismo das próprias mulheres. E ela diz, não, esperem, ou alguém, vamos salvar as mulheres, como se isso não fosse uma função das próprias mulheres, tomarem suas vidas pelas mãos, que é uma condição humana, e transformá-la. E ainda diz, para que nós tenhamos os nossos salvadores, provavelmente abrindo as portas dos carros para que nós possamos entrar. Ah, não, a gente quer uma sociedade que os homens deem flores para as mulheres. Olha, ministra, eu troco todas as suas flores, por respeito, por maior participação das mulheres na política, por equipamentos públicos, que possa atender as mulheres, que possam ressignificar a sua vida, pelo recorte de gênero em todas as políticas públicas. E aí eu digo que essa sua luta, que é a sua luta, com o recorte de liberdade de orientação sexual, para além de enfrentar a discriminação sexista, a articulação das mulheres, a articulação brasileira de lésbica enfrenta a discriminação LGBTfóbica. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso que está acontecendo no Brasil, desta discussão que está acontecendo no Supremo, né? Assim, só fazendo parênteses, em relação à ministra, a gente tem uma visão muito ciente de que ela representa muito do discurso que foi de campanha, e com falas simples, ela prega uma ideologia que é a verdadeira ideologia de gênero que está tentando ser implantada nesse país, que já vem em curso há muito tempo, que são extremamente nocivas para a nossa sobrevivência dentro da sociedade. Isso aí é um ponto, é um fato. Quando a ministra diz meninos vestem azul, meninas vestem rosa, as pessoas não têm ideia do quanto, apesar de ser uma fala muito simples, o quanto ela é nociva. Nós tivemos agora, por exemplo, uma denúncia que foi de uma funcionária lésbica que foi proibida de usar o banheiro feminino no trabalho. Então, você fica se perguntando, é a mesma premissa. Como ela não é uma mulher feminina, não é a menina dentro do rosa, dentro do estabelecido princesinha, ela acaba sendo proibida de usar o banheiro feminino e passa a ter que usar banheiro e vestiário masculino. Então, assim, é uma violência tremenda, e é uma violência que ocorre todos os dias. Esse foi um caso que chegou na mídia. Mas a nossa realidade é que essa violência, ela é reproduzida cotidianamente por conta dessa visão simplista, que a gente diz, é uma cortina de fumaça, um aspecto moralista. Não, é a nossa vivência, é a violência contra os nossos corpos, contra os nossos direitos. E em relação ao STF, eu queria primeiro comentar algumas pessoas que falam que o ideal não seria criminalizar. Então, assim, por que não criminalizar? Nós sofremos tantas violências e o processo de denúncia é difícil. Então, assim, as mulheres, elas sentem muito porque é histórico, né? As mulheres chegam, sofrem abuso sexual, sofrem violência sexual, e quando chega, que roupa você estava vestindo? Mas o que você fez? Você provocou essa situação? Por que você estava neste local a esta hora? Exato. Então, assim... É como se a culpa fosse das mulheres. E quando uma mulher lésbica ou bi que tem uma relação com outra mulher chega para fazer a denúncia, sofreu um estupro corretivo, mas você não sabe que se você for lésbica, se as pessoas souberem que você é sapatão, você vai passar por isso? Naturaliza, né? Esse processo é uma forma de culpar a orientação sexual da mulher pela violência que ela sofre. Então, assim,
A gente precisa ter um processo que construa uma ressignificação na sociedade. E esses grandes as leis, elas sempre serviram para impulsionar não só a questão de se encarcerar, mas também de educar a sociedade. Eu me lembro que quando teve a aprovação da Maria da Penha, às vezes se ouvia muito essas pessoas falarem: agora não pode bater em mulher, nunca pôde bater em mulher. Essa é a nossa realidade. Mas as pessoas tinham aquela crença, mais uma vez do senso comum, de que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Então essas ideias são extremamente nocivas e a gente acaba não percebendo que esse senso comum ele vai permeando a naturalização dessa violência, vai permitindo que essas coisas ocorram cada vez mais. Com esse processo de criminalização, a gente teve defesas assim extremamente brilhantes e os primeiros 4 votos eles foram essenciais para a gente ter um processo de debate com a sociedade em falar do que é esse processo de violência. Porque ao mesmo tempo que a defesa dizia: não, os gays, eles falam o que eles querem, eles fazem o que eles querem e nunca são punidos. E agora eles querem punir as pessoas heterossexuais por serem heterossexuais com essa lei. Isso não é verdade. Não é verdade. Em nenhum momento a gente pode permitir que isso seja essa alegação. Primeiro porque não é seguro. Não é seguro ser lésbica, não é seguro ser uma pessoa bissexual, não é seguro ser gay, não é seguro ser trans no Brasil. Quando a gente fala principalmente de uma população trans que tem uma expectativa de vida de 35 anos, não dá para dizer que essa é uma população que pode falar o que quer, transitar onde quer e fazer o que quer, que não nunca é punido e nunca é repreendido. Muito pelo contrário. É dizer que há a naturalização de uma violência dessa população e que há um extermínio em curso. Teve uma pesquisa no Rio de Janeiro que é o dossiê do lesbocídio. Acho que você já conhece. O dossiê do lesbocídio diz que de 2014 a 2017 houve um aumento de 150% na morte de lésbicas e mulheres bissexuais. Principalmente de lésbicas, né? De 2014 a 2017. 150% no aumento da morte. Então, assim, quando teve a lei do feminicídio em 2015, a gente comemorou. Assim, por que a gente comemora cada pequena conquista? Que lá estava incluído a questão das mulheres mortas pela sua condição de orientação sexual, porque antes havia uma passabilidade nessas mortes. A maioria dos homicídios no Brasil elas não são investigadas. Então, quando você tem a situação de uma mulher, principalmente de lésbicas e bissexuais, a partir das suas relações são expulsas de casa, não tem nem quem reivindique aqueles corpos. E aí o Estado brasileiro faz essa situação de abandono. A partir do momento que você consegue criar leis de dizer que há a importância da vida dessas mulheres, você consegue levar para a sociedade, fazer esse debate de dizer que é crime sim, precisa ser investigado. E com esse processo de criminalização da LGBTfobia, que ficou muito nítido, porque os pedidos eles são para criminalização da homofobia e da transfobia. Mas no voto dos ministros, eles pontuaram muito bem essa questão de que essa precisa ser uma lei para toda a população LGBTQI+. Que todas as pessoas que não estejam dentro do padrão cis, hétero ou monossexista, ou monossexual, que essas pessoas sejam atendidas pela lei. E que quando você fala nessa população, você fala numa população, muitas pessoas criticam, né? Porque não é racismo. Eu entendo que a palavra racismo no Brasil, ela se criou, ela vem da questão da luta da população negra. Mas assim, quando você vai fazer um processo histórico, você vê que essa questão, algumas das questões pelas quais a população negra passaram, a população LGBT também passou. Inclusive com a criminalização, desde os tempos de Portugal, da nossa colonização, a questão da criminalização de leis que criminalizavam as práticas, as relações entre homens e mulheres e a questão da transexualidade. Então, assim, é um processo que o Estado brasileiro possuiu leis por muito tempo, fazendo esse processo de cassação, de punição da nossa população. Então houve um sistema histórico de opressão em relação à nossa população. Sim, que precisa ser reconhecido pelo Estado. Acho que é um débito, né? Primeiro que, em grande medida, se impôs uma negação, uma autonegação da própria expressão de sexualidade. Seres humanos nascem sexuados e nós vamos embora sexuados, né?
Então não dá para negar a sexualidade humana, que é a forma como ela se coloca, como ela vê o outro, como ela organiza as suas energias em direção ao outro. Então, portanto, alguns dizem, não podemos, eu escutei isso aqui na Câmara, não podemos comparar o racismo com a homofobia porque os negros nascem negros. É como se... O que tem por trás dessa narrativa? É importante que a gente possa desconstruir as narrativas, mas entendê-las, inclusive. Porque quando se diz os negros nascem negros, o que está se dizendo em verdade? As pessoas LGBT são responsáveis ou culpadas porque são assim. Primeiro que há toda uma discussão de que as pessoas nascem talvez com a sua orientação sexual ou com a sua identidade de gênero, ou se não nascem, na tenra infância, ela já é bem definida, eu diria. Mas a discussão não é essa. A discussão é como se não houvesse liberdade. Liberdade de você ser o que é. As pessoas são como são e tem que ter a liberdade de ser como são. Então isso é um conceito, a liberdade de ser, num país em que há tanta coisificação das pessoas, é extremamente transformador. Mas você falava alguma coisa interessante também, que é um pouco assim, a culpabilização, a cadeia de dominação, a culpabilização das mulheres, né? A culpabilização da população LGBT, que é uma culpabilização que são sempre os instrumentos dos algozes. Veja, o Hitler culpou os judeus pela discriminação que eles sofreram, ocupou os homossexuais, culpou os ciganos, enfim. É como se o algoz ele transformasse a vítima em algoz ela mesma. É um processo extremamente violento isso. Porque aí você diz, a mulher e a população LGBT que tem que tem que lutar para ser como que tem que lutar para ter o direito de amar, que tem que lutar para ter o direito da cidade e que sofre essa discriminação, acaba sendo culpabilizada pela discriminação que sofre, que é a cultura do estupro, que culpabiliza as mulheres. Mas não é só isso. As mulheres, onde se impõe uma série de funções para as mulheres, que tem que ser perfeitas mães, perfeitas donas de casa, perfeitas amantes, perfeitas. Então, assim, elas se sentem culpadas quando tem que deixar as crianças em casa para ir trabalhar, se sente culpada quando o filho adoece, se sente culpada quando sofre violência. Quantas mulheres vítimas de violência que chegaram e perguntavam, aonde foi que eu errei? Como se fossem culpadas pela violência que sofrem. É um instrumento de perenização da violência. Por isso que é importante isso que você falava, primeiro sobre o que tem a narrativa, a crueldade na narrativa da ministra. Veja quando ela diz, eu fui vítima de violência sexual, ainda criança, e vi um Jesus na goiabeira, e ele me salvou. Qual é a narrativa que ela está construindo? É que ela, do lugar de quem deveria gerir as políticas públicas para impedir a violência sexual, ela diz que é preciso esperar Jesus na goiabeira. Então, veja, é um pouco isso que nós estamos vivenciando todos os dias e que a discussão do Supremo, eu tenho uma convicção muito clara que tem que criminalizar, muito clara. Ela primeiro diz que é um crime de ódio e ele deve ser punido como outros crimes de ódio. A gente não pode hierarquizar os crimes de ódio. Esse aqui não, esse aqui a gente tem que ser duro com ele. Agora esse outro não, a gente pode permitir que ele exista. Só queria lhe dizer, duas meninas de uma cidade aqui do Distrito Federal, que elas eram abordadas pela polícia. E a polícia, meninas lésbicas, e a polícia dizia, levanta a blusa, que eu quero ver se você é menina. E o que aconteceu? Foram expulsas da família, foram expulsas da escola e se construíram seus espaços restritos. Elas só se sentiam seguras nas casas delas mesmas, ou onde elas moravam, e não se sentiam seguras nas ruas, como você disse, não se sente segura. Então assim, o lema, as nossas vidas importam, porque se a gente acha que a vida do outro não importa porque ele é diferente de nós,
e porque ele ama de outra forma, porque ele é de outra, tem outra identidade, a gente está naturalizando o extermínio, que é a lógica fascista deste governo. Essa situação de abandono, né, do abandono da família é bem complexo mesmo. A gente na DL, a gente não tem, nós não somos uma rede formal de mulheres, somos uma rede de mulheres que se articulam, mas a gente não tem de CNPJ nem estrutura física. Então, um dos trabalhos que a gente realiza é a questão da hospedagem solidária. Eu já recebi várias pessoas na minha casa com esse problema, né, de ser expulso de casa, de não ter emprego. E aqui no DF a gente tem a Casa Frida, em São Sebastião, acho que você conhece, que é um espaço pelo qual já passaram diversas mulheres justamente nessa situação do abandono familiar, de ser expulsa de casa por sua orientação sexual e acabaram tendo que ir parar. E sempre há uma rede de solidariedade muito grande entre mulheres. Essa é a realidade. Não é o sentimento geral dentro da população. Acho que hoje tem vindo muito forte as mulheres debater essa questão daquela mulher que levanta a outra, né? Seja aquela mulher que apoia a outra. Porque o próprio machismo, ele cria uma relação de disputa e de culpabilização da mulher muito grande na nossa sociedade. Mas, assim, pelo menos entre nós, lésbicas e mulheres bissexuais, a gente tem conseguido construir redes de solidariedade. E em alguns estados a gente tem o que algumas pessoas chamam de desapartamento, que são mulheres lésbicas e bissexuais que são expulsas de casa, não tem para onde ir, e muitas vezes elas, quando tem alguma renda, elas acabam se juntando para morar juntas, mesmo não tendo uma relação afetiva, enfim, mas acabam morando juntas para se apoiar. E aí acabam virando amigas, por óbvio, né? Vou dividir o espaço, mas acabam dividindo o espaço nesse processo de se apoiar. E em São Paulo, nós tivemos a formação de famílias. O que acontecia? Muitos jovens expulsos de casa, não tinham para onde ir, e algumas pessoas, casais, principalmente casais LGBT, que tinham uma condição financeira melhor, acabavam recebendo e até adotando alguns jovens dentro de casa para que as pessoas tivessem moradia e conseguissem dar continuidade aos estudos e tudo. Então, assim, existem movimentos no Brasil de solidariedade entre a nossa população que vem somando e que são de extrema importância para preencher essa lacuna que fica nas nossas vidas, né? Dessa ausência do Estado, da ausência da família, mas ainda é muito pequeno. E para nós, assim, ter esse processo de ter a aprovação, a equiparação, né? Da LGBTfobia com a questão do racismo vai ser extremamente importante, porque aí a gente abrange não só para a questão de se ter a garantia dos direitos e de se ter a cobrança dos serviços públicos que atendam a nossa população, mas também de poder discutir mais abertamente com a sociedade, de se pensar em discutir uma nova consciência, uma nova reeducação para a sociedade, que as pessoas possam fazer como fizeram lá atrás, dizer, agora não pode mais bater em viado, em lésbico, em sapatão, ninguém não pode mais bater. Eu acho que é isso que a gente quer, não pode mais bater, nunca pôde, né? Nunca pôde bater, nunca pôde xingar, mas que a gente consiga levar para a sociedade para dizer que não pode de jeito nenhum. Após a eleição, ficou muito naturalizado algumas expressões nas redes sociais, inclusive da formação de grupos de extermínios de LGBT. Então, assim, e até hoje a gente não teve nenhuma resposta do Estado em relação a isso. E aí a gente se pergunta, e agora com a liberação da posse de armas, como é que fica? Se as pessoas já estão abertamente dizendo, galera... Da mesma forma o feminicídio também, LGBT. Agora a gente pode matar, então vamos montar um grupo de extermínio, agora a gente vai ter acesso à arma, vamos se organizar. Então, a gente precisa... É extremamente essencial que a gente tenha esse resultado positivo do STF para que haja um choque na sociedade dizer que não pode, é crime, sempre foi, nunca pôde, né? Mas que agora tem uma lei que vai te punir, que vai te dizer que não pode mais. Até porque assim, a lentidão e a falta de respostas do Legislativo já é uma resposta. O Legislativo, na sua maioria, ele não quer legislar para assegurar o direito à existência da população LGBT. Então é como se houvesse uma autorização. O fato do Legislativo não se mobilizar e não aprovar ou não se posicionar acerca disso é uma posição que, de certa forma, legitima todos aqueles que se sentem seguros ou impulsionados pela própria Presidência da República, com as suas falas, ou pela própria omissão do Legislativo para eliminar o outro. Eu acho que é muito importante que nós possamos
assegurado, inclusive reagir a todas essas tentativas de manter uma lógica fascista. A homossexualidade sempre existiu, a transexualidade sempre existiu. A história da humanidade, ela é pontuada pela a existência da homossexualidade, da transexualidade, e nós não podemos permitir que nós tenhamos esse nível de reação, de tentar estabelecer impeachment para os ministros do Supremo em função desta posição. Ou seja, é como se o fascismo e o ódio LGBT-fóbico, ele estivesse tirando as máscaras. Porque o que nós sentimos aqui na Câmara, inclusive, com falas como essa, não, porque o negro nasce negro e tal, enfim, como se houvesse assim, uma hierarquização do ódio, alguns ódios são permitidos, é que nós estamos tendo um fascismo desnudo. O fascismo não se esconde mais. Ele assume os microfones, ele formula a sua narrativa, põe faixa presidencial e acha que pode criar uma certa autorização para a existência de tanto ódio. Tanto é que nós temos uma tendência de ter um recrudescimento, já se expressa, no nível de feminicídio no Brasil, depois da assunção do fascismo à presidência da República e também do LGBT-suicídio. Mas eu diria que a história caminha, né? E a nossa humanidade, ela vai preenchendo as frestas, vai alargando os espaços e vai se impondo. E a nossa humanidade é diversa. E eu, por isso, queria lhe parabenizar pela luta, Daniele, a luta da ABL, a luta de todas e todos que não baixam a cabeça e usando o lema que você aqui falava, uma vai e puxa outra, uma vai e puxa outra. Porque se uma mulher está sendo agredida, se uma pessoa LGBT está sendo agredida, todos nós estamos. E todos nós corremos riscos de irmos também perdendo uma humanidade. Porque quando você desumaniza, sem afetividade você desumaniza a pessoa, sem condição de sujeito você desumaniza, sem liberdade você desumaniza. Quem desumaniza também é desumanizado. E é por isso que eu queria agradecer muito a tua participação nesta conversa que nós tivemos aqui, dizer que a história vai apresentar muitos desafios ainda e nós estamos vivenciando tempos muito duros, por isso respeitem a vida das mulheres, respeitem a vida da população LGBT, respeitem as nossas vidas. E pedir para você fazer suas considerações finais. Eu queria primeiramente agradecer o convite, é uma honra estar aqui e nas minhas considerações finais eu queria falar sobre essa importância do legislativo para a gente, né? As maiores conquistas da população LGBT em relação à questão dos nossos direitos foram no executivo, no judiciário. A gente começou a avançar no executivo com o Plano Nacional para a população LGBT, que foi feito pelo presidente Lula. Brasil sem homofobia? Não, tem o Plano Nacional de Promoção da Cidadania, porque eu não tá. LGBT. E ele veio antes do programa Brasil sem Homofobia. E ele foi um plano que, inclusive, foi aprovado no Congresso com muito esforço e que, na época, a gente fez uma avaliação de que ele era muito... ele sugeria muita coisa e não apontava muitas realizações concretas. E hoje, depois desses anos, a gente vê que a gente teve um avanço muito grande no judiciário, porque o próprio plano, ele sugeria para o judiciário atuar em favor da pauta LGBT. E aí nós tivemos imensas conquistas em relação à questão da adoção, em relação à questão da inclusão no INSS, dos companheiros, o reconhecimento da União Estável, nome social agora, mais recente. E o legislativo para a gente sempre foi um lugar muito difícil, porque foi no legislativo que as grandes falas contra a nossa população se estabeleceram. Essa é a nossa grande realidade. E a gente sempre teve o apoio de muitos poucos, como você, que é uma grande parceira do movimento,
mas sempre foram muito poucos dentro da casa que conseguiam fazer esse debate, conseguiam trazer para cá, para dentro das nossas pautas, e enfrentando assim, um universo imenso contra todos nós. E alguns impedidos de fazer, como Jean Willis, né? Sim. Que foi tão cesseado, tão perseguido, tão atacado, que o seu mandato que lhe foi conferido pelo povo não pôde ser exercido. Que foi uma perda muito grande para nós. Com certeza. Porque por mais que ele fosse o único assumido dentro da casa que fazia a defesa das nossas pautas, ele tinha uma representação muito simbólica aqui dentro. Ele foi o primeiro que foi eleito, então era um símbolo muito grande para a nossa população. E eu estive com ele num seminário no passado e até falei, Jean, eu quero que um dia eu possa olhar para você e não dizer que você é o nosso único deputado gay. Eu quero dizer que você é só mais um dentre tantos que a gente conseguiu eleger nessa casa. Mas, infelizmente, esse ainda é um sonho que está bem distante, né? Então, assim, eu queria muito agradecer todo o seu esforço. E são mandatos como o do Jean, que tem que ser muito cuidados por todas e todos nós, né? A gente viu isso agora com essa impossibilidade, com o sofrimento que ele teve. Enfim, nitidamente houve um sofrimento, porque com toda a decisão, a capacidade que tem o Jean, seu nível de articulação, seu compromisso com a própria vida, não apenas com a pauta LGBT, mas com o conjunto das pautas de defesa dos direitos, e de repente o nível de ataque, de perseguição, o nível de ausência de liberdade. Ele dizia, bom, mas eu não pude ver o eclipse, eu acho que ele falava, né? Eu não pude sair para ver o eclipse, eu não posso ter liberdade para sair, eu tenho que andar com escoltado. Enfim, é um pouco a cara muito hedionda e cruel desse fascismo que veste paletó e gravata, põe faixa presidencial por isso. E ali, quando você falava da questão das famílias, eu diria, bom, mas quem defende a família, alguns que dizem que defendem a família, mas autorizam ou defendem a expulsão de filhos e filhas. Por isso a importância do movimento como as Mães pela Diversidade, que são, e eu aprendo muito com as Mães pela Diversidade, porque primeiro eu lembro de vários momentos onde elas fizeram uma coxa de retalho muito grande com o nome dos meninos e meninas que tinham sido assassinados em função de orientação ou de identidade, orientação sexual ou identidade de gênero. E foi uma coxa imensa. E depois o que elas diziam nos movimentos contra o avanço do fascismo, elas diziam, se os nossos filhos e filhas correm risco na sua existência, nós somos resistência. Então sejamos todas e todos resistência. Mas aí, gente, é resistência com muito riso, é resistência com muito afeto, é resistência com muito amor, é resistência com muita ódio à liberdade, é resistência com muita ciência de que dos nossos corpos que não podem ser feridos, machucados, e não podem ser dilacerados. E pouco assim, ninguém solta a mão de ninguém.